Uma segunda-feira de folga para os jogadores do Cruzeiro, rodada de número 22 finalizada, o Cruzeiro voltou à vice-liderança, começando a venda de ingressos para o segundo clássico das quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Finalizada a rodada de número 22, foram 7 partidas nesse domingo, hein? Flamengo 1, Grêmio 1 no Maracanã. Santos e Fluminense 0-0 na Vila Belmiro, Corinthians e Palmeiras 1-1 na Neoquímica Arena, Mirassol 5, Bahia 1 em Mirassol, Vitória 1-0 para cima do Atlético Mineiro em Salvador, Internacional 2, Fortaleza 1, Sport 2, Vasco 3, o jogo na Ilha do Retiro, no Recife. A classificação do Campeonato Brasileiro, hein? Claro que ainda precisando de ajustar número de jogos de todo mundo, mas o Flamengo lidera 21 jogos, 47 pontos. O Cruzeiro é o segundo, com 22 jogos, 44 pontos. O Palmeiras o terceiro, 20 jogos, 43 pontos. O Bahia o quarto, 20 jogos, 36 pontos. Botafogo o quinto, 20 jogos, 35 pontos. Mirassol o sexto, 20 jogos, também 35 pontos. O Mirassol fecha o G6 da Série A do Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, Juventude 21 jogos, 21 pontos. Tem o Vitória também com 22 jogos, aí 22 pontos. Fortaleza 21 jogos, 15 pontos. E o Sport é o lanterninha com 20 jogos e 10 pontos. Então zona de rebaixamento tem Vitória com 22 pontos, Juventude com 21, Fortaleza 15, Sport 10. Os jogos da rodada de número 23, começando somente a partir do dia 13 de setembro. Agora é data FIFA, o Cruzeiro terá jogo da Copa do Brasil, e aí vai ser no dia 11, na outra quinta-feira, até por isso folga hoje, folga amanhã, a retomada dos trabalhos quarta, na Toca da Raposa 2, e é quando o Wanderson será reavaliado. É a informação do Cruzeiro, a princípio é apenas uma pancada, mas de qualquer forma será aí avaliado pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. A segunda-feira, na Toca da Raposa 2, deve marcar aí o início da avaliação de Cauã Moraes. O Cauã Moraes, aquela informação que a gente trouxe em primeiríssima mão no sábado, o Cruzeiro pagou a multa ao Atlético Paranaense, 18 anos apenas, lateral direito, uma oportunidade de mercado que apareceu. O Cruzeiro deu o troco no Atlético Paranaense e o garoto em Belo Horizonte vai aí fazer os exames médicos e testes físicos antes de ser anunciado um contrato de 5 temporadas com o Cruzeiro. Jovem então, Cauã Moraes. Cruzeiro aguardando até amanhã a chegada de Kenny Arroio para exames médicos e assinatura de contrato. Ele que vem em definitivo do Besiktas da Turquia. Eu falei de jogo na Copa do Brasil a partida de volta diante do Atlético Mineiro. E atenção, hein? Porque a venda de ingressos começa hoje. ingresso.cruzeiro.com.br. Tem que ficar de olho na prioridade de venda e a expectativa clara de no dia 11 de setembro um Mineirão entupido para o torcedor ajudar o Cruzeiro a buscar esta vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Por essa rodada aí, gente, como que tá o termômetro de vocês, assim? Vaga na Libertadores ainda ou estão se permitindo sonhar com algo mais? Eu acho que é vaga na Libertadores, Caramujo. Eu acho que não dá para o objetivo do clube ele ser tão maleável, né? A cada rodada eu vou mudando. É óbvio, o Leonardo Jardim em algum momento já falou sobre isso. Se o Cruzeiro vai ali tocando a caminhada durante o campeonato, chega nas últimas rodadas com essa mesma distância para o Flamengo, você fecha todo mundo ali dentro do elenco e fala, ó, vamos continuar fazendo o nosso, qualquer bobeada que os caras derem, a gente tá aqui para poder pegar essa taça. Mas acho que nesse primeiro momento é focar no objetivo do clube, que é a volta à Libertadores, e eu acho que foi você que já falou algumas vezes, né, Caramujo? Quando você tá ali naquela briga na parte de cima da tabela para entrar diretamente na Libertadores,
involuntariamente você vai estar no bolo dos que brigam pelo título. Mas eu acho que nesse momento, ter os pés no chão e entender que o objetivo do Cruzeiro é se classificar de maneira direta para a Copa Libertadores. Assim, eu acho que até um pouco mais da responsabilidade do grupo, né, do treinador também, de não deixar com que o salto alto tome conta do Cruzeiro, né? Acho que internamente eles têm muita responsabilidade. Já falaram sobre isso, né, de manter os pés no chão, acreditando cada vez mais que o Cruzeiro consegue 3 pontos, a confiança do torcedor ela aumenta, né? E aí eu acho que para o torcedor, ele está no direito de pensar o que ele quiser, seja Libertadores, seja título. É claro que está hoje mais ao alcance do Cruzeiro a questão mesmo da Libertadores. Pelo que vem produzindo, nós sabemos que ainda os concorrentes diretos têm jogos a menos que o Cruzeiro, e aí não é questão de ter jogos a menos, quer dizer que vão pontuar, quer dizer que vão conquistar 3, 6 pontos, não. Mas a partir do momento que a gente faz uma avaliação um pouco mais fria da maneira de jogar dos nossos concorrentes diretos e por ter também números de jogos a menos que o Cruzeiro, eu acho que isso acaba colocando o torcedor um pouco mais na realidade, né? Ainda assim, acho que o Cruzeiro é forte o suficiente para continuar brigando e acho que consequência de uma boa briga, de ter uma boa cabeça também para poder lidar com as questões do Campeonato Brasileiro, vai deixando o Cruzeiro mais maduro. E aí, lá no final, a gente fala sobre isso novamente. Acho que não dá para a gente pular etapas. São processos. E o Cruzeiro vem conquistando o seu objetivo muito bem, dadas as devidas proporções, dados os tropeços também. Mas acho que é momento de nós pensarmos ainda na Libertadores, se manter com os pezinhos no chão e conquistando jogo a jogo. Para mim, nem toda derrota e nem todo empate é tropeço. Então, dentro dos concorrentes aí, eu acho que quem realmente tropeçou na rodada foi o Flamengo, porque para o Flamengo empatar com o Grêmio em casa, eu considero um tropeço. E também o Fluminense, que empatou fora de casa com o Santos. É verdade que o Santos agora vem com um novo trabalho, a gente precisa ver como que o Vojvoda vai ajustar esse time do Santos ou não, né, ao longo da temporada, mas ainda assim o Fluminense, que nesse momento está em 9º lugar, mas tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, é uma equipe por tudo aquilo que já apresentou, que eu acho que pleiteia brigar ali por G4, por Libertadores. De resto, eu acho que o que assusta, por exemplo, é o tamanho da derrota do Bahia para o Mirassol. Mas perder para o Mirassol fora de casa não é necessariamente um tropeço, né? Claro que você tem que ir lá e tentar buscar pontos quando você briga no G4, mas o que assusta ali mesmo é o placar e, como o Caramujo falou muito bem, a facilidade que foi o jogo. E no caso do Palmeiras também, empatar um derby com o Corinthians fora de casa, eu particularmente não considero tropeço. Tropeço é, por exemplo, o Cruzeiro ter perdido para o Ceará dentro de casa. Isso é um tropeço. O Cruzeiro empatar com o Mirassol fora de casa, não considero um tropeço. Então, acho que o Cruzeiro fez a sua parte dentro de uma rodada que foi mais ou menos normal. 2 tropeços aí da turma que está na parte de cima e, principalmente, impediu o São Paulo de chegar mais próximo, né? Porque hoje a distância é muito grande, o São Paulo também é uma equipe que tem os mesmos 22 jogos que o Cruzeiro e já está consideravelmente assim mais atrás, mas é importante sempre abrir distância dessa turma que está na primeira parte da tabela, né? Que está tentando chegar, como é o caso agora do São Paulo, que vem numa crescente muito grande com o Crespo, como eu falei, perdeu para a gente no sábado, mas vinha de 8 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro e tem se demonstrado ser um time assim muito bem treinado, né? Que mudou bastante do que era ali com o Zubeldia. Então é isso, acho que o Cruzeiro tem que seguir fazendo a sua parte. O objetivo é o G4 e o Campeonato Brasileiro é a regularidade. Se ali na frente Flamengo, Palmeiras começarem a tropeçar de verdade mais vezes e a gente estiver ali no bolo, tem que buscar o sprint final para tentar chegar no título. Mas hoje é seguir fazendo a sua parte, somando os seus pontos. Vamos ver quando tiver faltando aí umas 10 rodadas, 12 rodadas, o que o campeonato nos oferece. Acho que vale a gente pontuar também a questão da derrota, assim, que acho que mais chamou a atenção do torcedor, a derrota do Bahia, e o Bahia é o nosso próximo adversário, né? Então, assim, os torcedores vão chegar lá na Arena Fonte Nova daquele jeito, né?
assim, injuriado realmente pelo desempenho, pelo resultado também final. Vão querer buscar os 3 pontos perdidos em cima do Cruzeiro. O futebol brasileiro é um pouco disso. Se você perde na rodada, o próximo é o mais importante, é o que você precisa recuperar. E o Cruzeiro vai precisar ser muito estratégico e inteligente também. O Bahia tem uma força muito grande, coletiva e individual. Essa derrota não apaga o que eles estão construindo dentro do Campeonato Brasileiro, né? É claro que chama assim, atenção, até pelo placar, né, de 5 gols tomados. Então, acho que o Cruzeiro precisa ser inteligente o suficiente também para lidar com essas questões, né? Essa pressão também que o torcedor deve colocar. E é uma pressão não somente no Cruzeiro, mas no Bahia também. E o Bahia vai querer reunir forças aí para poder superar o Cruzeiro, pensando já também nessa regularidade que a Rafa falou. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Pedro Lourenço, dono da SAF da Raposa, resolveu abrir os cofres nos últimos dias antes do fechamento da janela de inscrições marcado para terça-feira. É que o Cruzeiro investiu desde quinta-feira 124 milhões de reais com 3 contratações. Primeira delas, Luiz Sinisterra, que já foi apresentado, participou de treinos e estreou na vitória contra o São Paulo. Esse é o mais caro dos reforços, 11 milhões de euros, sendo 5 milhões de euros no primeiro momento, 6 milhões de euros num segundo momento. Esse valor equivale a 70 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Sinisterra havia sido comprado por 140 milhões do seu clube lá na Inglaterra. O segundo reforço, Arroio, atacante equatoriano de 19 anos de idade, que pertencia ao Besiktas, operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões e meio de reais por 50% dos direitos econômicos. A outra metade segue vinculada ao Independiente Del Valle. Para completar, Pedro Lourenço também bancou à vista a multa de Cauê Moraes, lateral direito de 18 anos de idade, que pertencia ao Atlético Paranaense, operação de 9 milhões e 700 mil reais. Você soma todas essas quantias e chega a 124 milhões de reais. Só para arrematar sobre o Cruzeiro, Raposa foi aquela que se deu melhor na rodada do Campeonato Brasileiro, o único entre os 4 times que lideram a competição que venceu. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1-0 no sábado, o Flamengo e Palmeiras empataram, enquanto o Bahia foi derrotado, resultados que fizeram com que a Raposa voltasse à vice-liderança, 44 pontos conquistados contra 43 do Palmeiras. Hora de falar sobre Marcos Leonardo, o atacante brasileiro do Al Hilal.